Saúdo a todos, quero agradecer a presença em nome da nossa associação, dos docentes da DUCS, a qual presido. Eu sou Evaldo Cuiava, está comigo o professor Adir Baldorrec, que é vice-presidente, e nós estamos num período de sucessão para a reitoria, e nessa semana terminam as inscrições para candidatos a reitor. E enquanto associação dos docentes, nós desde já queremos promover um debate, uma discussão de quem está pensando em ser candidato, e nesse sentido nós fizemos um convite à comunidade acadêmica, quem tem o perfil e que se enquadra dentro dos critérios do edital, se pudesse se apresentar nesse momento e já iniciarmos uma conversa daquilo que os candidatos têm como ideia e o que estão pensando em relação à universidade e o seu futuro. Nesse sentido, nós tivemos a inscrição do professor Asdrubal Falavinha, e a quem agradecemos por ter aceito também esse convite e já se apresentar como candidato a uma chapa à reitoria. E queremos, em primeiro lugar, perguntar sobre a sua trajetória enquanto professor, que tem mais de 30 anos de casa, de trabalho nessa instituição como pesquisador, e também o que o motivou a também se propor a administrar essa grande universidade comunitária, que tem um papel importante a desempenhar na região, que desempenha já ao longo desses mais de 50 anos, e temos que pensar ela em relação ao futuro. Muito obrigado, professor Asdrubal, e a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Eu quero inicialmente agradecer à DUCS justamente por essa oportunidade de abrir esse espaço de comunicação com os pré-reitores, vamos dizer, os possíveis candidatos à reitoria. Eu me coloquei prontamente para vir aqui porque eu vejo que, assim como as pessoas têm que me conhecer, eu também tenho que ouvir bastante a comunidade. Por isso que é importante esse momento de pré-inscrição, porque eu estou absorvendo muitas informações e solicitações da comunidade. Então, essa troca de informações, ela é magnífica. Então, desde já, eu agradeço a oportunidade. Para mim, é uma bênção poder colocar meu nome como candidato para a reitoria dessa grande universidade, que é a Universidade de Caxias do Sul. Praticamente, eu trabalho nessa universidade há 28 anos, como professor, pesquisador e gestor. Eu posso dizer que de todos esses anos, praticamente 25 anos, eu fui gestor dessa universidade, não só professor e pesquisador. Praticamente eu tive 8 anos como coordenador do curso de medicina, e a partir daí sempre fui gestor de algo. Começou no 3º ano que eu era professor, me entregaram a coordenação do curso de medicina durante 8 anos. Depois disso, eu escrevi o mestrado e o doutorado, ambos aprovados pela CAPES. Daí eu fui coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Fiquei 5 anos como diretor da área do conhecimento e Ciências da Vida, e hoje ocupo o cargo de vice-reitor da universidade. Então eu consegui entender as dificuldades e os aspectos positivos em todos os estratos da universidade, desde a parte do professor, os diferentes níveis de gestor. Então esse conhecimento de trajetória é muito importante, porque uma das coisas que a gente faz na universidade é a escuta ativa, portas abertas para a gente conversar com a comunidade. À medida que a comunidade vem conversar, tu tem que saber aonde eles estão dentro da universidade, e aí tu reconhece realmente as necessidades de cada um. Então essa foi uma experiência nobre para mim. Eu tive a oportunidade de passar por todas essas etapas, o que me qualifica para essa candidatura para reitor. Eu posso dizer que essa universidade, ela também acolheu meus filhos. Eu tenho meu filho que faz medicina, o Vincenzo, está finalizando. Eu tenho minha filha, a Rebeca,
que faz pedagogia, está terminando o curso de pedagogia e vai fazer a sua segunda graduação, que é a psicologia. Então, a universidade, ela representa para mim um caminho de vida e representa uma família, porque eu trouxe a minha família para dentro da universidade. Então, assim, a paixão que eu tenho por ela, a dedicação que eu tenho por ela é muito grande. Eu gosto dessa universidade e isso é o que me motiva a minha colocação para reitor da universidade. É que eu tenho carinho, eu conheço a universidade e eu tenho uma experiência grande de outras instituições internacionais. Eu já trabalhei como presidente de instituições da América Latina e internacionais. Hoje eu estou como conselheiro do board da Fundação Suíça de Pesquisa, de Ensino. Então, isso me traz uma bagagem de diversidade de conhecimento que é muito importante quando se trabalha numa universidade. Você tem que ter uma visão de futuro, não pode só ficar na nossa região. Te lembra? Pés na região, olhos no mundo. Então, isso vem fortemente junto comigo e essa experiência toda a gente aplica na universidade. Eu trabalhei já em alguns conselhos, Conselho Regional de Medicina, dentro da medicina, bastante atuante em, vamos dizer assim, sociedades internacionais, que eu sou representante internacional, praticamente mundial, das duas sociedades americanas. Então, a minha formação de especialidade foi justamente na Universidade de Columbia, em Nova York. Isso tudo te traz outra bagagem de conhecimento, de língua e de cultura. Então, assim, essa mistura de conhecimento da universidade, formação médica, área de neurocirurgia, e mais tudo que eu conheço de conselhos internacionais, me traz essa bagagem para que eu possa aplicar e colocar meu nome para a candidatura com extrema tranquilidade. Eu sei que eu tenho condições para isso, eu sei que eu tenho bagagem cultural, de habilidade e talento para conduzir essa universidade, que tu já conheces, 8 anos como reitor, é uma responsabilidade muito grande, mas eu me sinto absolutamente preparado para essa condição de como reitor dessa universidade, viu? É muito bom. Essa instituição, com sua trajetória, transformou a região. Não temos dúvidas quanto a isso. Contudo, cada tempo, seu tempo, também existem muitos desafios, né, de atualização, em relação ao futuro, enfim. E nós temos, enquanto universidade, praticamente assim, 4 pilares que são fundamentais, que são a base daquilo que entendemos por universidade. Historicamente foram sendo agregados, porque uma vez nós tínhamos o ensino, a pesquisa, a extensão, e hoje também temos a inovação como um dos pilares fundamentais para que as instituições também não se tornem obsoletas. Por isso a inovação é extremamente importante. Então, dentro desses pilares, assim, o que o senhor considera relevante no contexto atual daquilo que nós dizemos que somos uma universidade contemporânea, né, inovadora, temos avaliações que a certificam nesses conceitos e termos, reconhecida, mas também precisamos avançar em relação a todos esses pontos. Então temos desafios no ensino, nas novas tecnologias, na própria pesquisa, enfim, a extensão como relação com a própria comunidade e a inovação que envolve o próprio parque científico. Então estou colocando assim os pilares assim para a gente entender um pouquinho o seu pensamento em relação a esses pontos. Sim. Esses 4 pilares são fundamentais, são conhecidos, né, praticamente mundialmente. O mais importante é o que vem na base desses 4 pilares, que são as pessoas. As pessoas, elas têm que serem bem cuidadas para a gente poder crescer junto. Então, os 4 pilares, eles nascem de uma ideia de construção de uma gestão de relação, gestão relacional.
Então, aquela ética do cuidado, cuidar das pessoas, saúde mental, permitir que as pessoas cresçam dentro da instituição, que isso dá todo o comprometimento, faz com que as pessoas realmente deem todo o seu talento para essa instituição. Isso é fundamental para a gente, a partir daí, ter uma relação de confiança, a parte relacional. Então, assim, as pessoas, a gente tem que pensar muito nelas. E essas pessoas têm que ter um tratamento, um cuidado muito grande, porque é a partir do talento delas que todos esses aspectos de ensino, pesquisa, inovação e extensão, eles vão surgir. É desse talento. Então, assim, as pessoas, e aqui nesse caso os professores, os funcionários, são o principal ativo da universidade. Vamos dizer assim, é a estratégia de investimento mais importante da universidade. Dito isso, na parte da educação, a gente tem que equilibrar a parte de tecnologia, novas modalidades de tecnologias para ensino, com a parte de formação pessoal. Eu não tenho dúvida que a formação de uma boa pessoa é fundamental e é a garantia de empregabilidade e sucesso na vida. Então, a qualificação da pessoa, não só no seu conhecimento, mas a formação integral dela, ela deve ser mantida e expandida sempre dentro da nossa universidade, que a nossa universidade ela tem como identidade, como tradição, esse cuidado de empatia, humanismo, de liderança, dos soft skills e tudo mais. Então, dentro da educação, novas tecnologias, novos cursos vão se criando. A gente tem agora a pós-graduação de inteligência artificial. Então, novos cursos vão se criando, outros vão sendo retirados da nossa prateleira, mas essa é a adaptação do mundo lá de fora. Então, assim, novas tecnologias tem que ter, não tem como a gente evitar isso, mas não dá só para a gente confiar nas novas tecnologias a formação. Nós temos que mostrar, pelo nosso exemplo, por liderança, mostrar empatia, humanismo, porque todo mundo sabe que é o conhecimento que emprega, e o problema do comportamento é que retira o profissional do seu emprego. Então, nós temos que trabalhar fortemente nessa formação integral da pessoa de maneira humana, né? Que seja um cidadão do mundo, né? Que é o que a gente sempre quer. A universidade sempre prezou por isso e vejo a questão da formação integral, que destacas como elemento básico, fundamental. E o exemplo disso é o curso focado na questão da inteligência artificial, para a universidade estar atualizada, mas ao mesmo tempo abrindo um curso de teologia. Isso mostra que, desde a formação técnica, a preocupação da formação técnica, e ao mesmo tempo também tratando das questões que envolvem a dimensão mais profunda, que é a espiritualidade humana, enfim, de outras dimensões que são fundamentais para as nossas vidas. Eu acho que essa percepção de uma formação integral, mantermos isso e ao mesmo tempo atualizados do seu ponto de vista das novas tecnologias, porque o diferencial, de fato, né, professora Adir, é o ser humano que faz a diferença. Quer dizer, não basta ter uma formação técnica sofisticada e como ser humano fracassado. Portanto, vai fracassar na vida, não é isso? Deixa eu fazer uma colocação, professor Asdrubal, para fazer um questionamento. A academia da nossa universidade tem tido sucesso imenso. Nós somos hoje considerados uma das melhores universidades comunitárias e do Brasil reconhecida internacionalmente. Isso é resultado da formação, da qualidade dos nossos professores, da nossa estrutura, né? Isto é resultado da academia. E o senhor é um professor que nasceu desta academia e que se projetou a nível nacional e internacional por força desta academia. Portanto, o senhor é um digno representante da Universidade de Caxias do Sul no Brasil e no mundo.
Isso, para mim, o torna um dos professores qualificados e dos mais qualificados para dirigir a nossa universidade. Dito isso, existe hoje uma preocupação, professor Asdrubal, que é essa grande quantidade de cursos, de universidades que vem vindo aí, e dentro desse contexto, a preocupação dos professores e funcionários e da própria região com relação à Universidade de Caxias do Sul e o seu papel. E eu diria o seguinte, eu fiz até uma pesquisa, o senhor testemunha disso, que eu falei isso inclusive no Conselho, de que as cidades brasileiras que eu conheço que têm universidades comunitárias são cidades de excelência. E há outras cidades que não têm universidade comunitária e que têm outros tipos de universidade que são muito mais preocupadas muitas vezes com a arrecadação do final do mês, ou então com a pregação ideológica, elas não tiveram o mesmo papel que a Universidade de Caxias do Sul na nossa região. Eu vou citar alguns municípios com universidades comunitárias. Caxias do Sul, Santa Cruz, Passo Fundo, Santa Catarina, se eu pegar lá 20, 30 cidades mais expressivas, todas elas têm como fundamento uma universidade comunitária. Isso me leva a crer e a afirmar que as universidades comunitárias têm um papel fundamental na sua comunidade e na sua região. Como é que o senhor vai tratar esse fato com relação à nossa universidade? Que eu acho porque eu entendo que é fundamental a manutenção da universidade comunitária no seu papel, na sua história, e uma universidade regional para nós termos sucesso sobre, inclusive, as outras faculdades que vêm vindo aí. Não sei o que o senhor pensa sobre isso. Eu penso que, assim, essa Universidade de Caxias do Sul, os seus fundadores tiveram a felicidade e uma visão brilhante de escolher esse rumo, que é o compromisso com a sociedade. E isso praticamente impacta toda a nossa visão de educação, pesquisa, inovação, extensão. Ele é voltado para o retorno da comunidade. Por isso que na educação a gente quer formar não simplesmente um técnico, mas uma pessoa que integralmente leve para a sua comunidade vários valores, além do valor técnico. E essa sempre foi a nossa tradição e identidade. Por isso que eu digo, tradição e identidade a gente não pode perder, porque é uma das mais nobres, que é o compromisso com a sociedade, desenvolvimento da sociedade, cuidar da qualidade de vida, do bem-estar da comunidade. E aí tu entende como que é fácil eu, como médico, colocar meu nome para reitor, para candidato, que eu passo a vida inteira cuidando das pessoas e agora eu vou poder fazer muito mais, em escala ainda maior, cuidar do bem-estar, da qualidade de vida e do compromisso social das pessoas. Então, isso para mim soa natural, essa relação. E isso que tu falaste das universidades comunitárias, a gente não pode perder essa visão. Por isso que toda visão, todos os valores têm que caminhar juntos. Desde quando coloquei a minha candidatura, eu conversei com vários colegas, eu disse, olha, a minha candidatura é para a união, nós temos que trazer as pessoas juntas, porque no momento atual de mudanças, de adaptação, de alinhamento de propósitos, a gente precisa muito da força da coletividade, senão a gente perde espaço, senão a gente perde sinergia entre as pessoas. Então isso aí é fundamental, tanto é que se a gente olhar as pesquisas que a gente faz, é uma pesquisa com propósito. A inovação é uma inovação com propósito, de retorno para a comunidade, de ajudar, ou agora ou daqui a um tempo, a comunidade a crescer, a progredir, ao bem-estar dela.
E isso é importante, esse alinhamento, né? Se a gente for falar da extensão, a gente praticamente atinge 120, 130 mil pessoas nas extensões, seja eventos, cursos, e a gente definiu o UX comunidade, o UX municípios, para nos fazer uma relação forte com a comunidade e com os inúmeros municípios que a gente se relaciona anualmente, em torno de 550 municípios. Então, toda essa relação entre identificar na comunidade seus problemas e entregar para ela soluções através de pesquisa, que depois vão gerar inovação, faz justamente que essa universidade ela seja a primeira em patentes de inovação de todas as universidades particulares e comunitárias. Mas isso é uma consequência, de novo, de um professor qualificado, leal à universidade e que, através da sua qualidade, chama a atenção de órgãos públicos, de empresas, para, através dele, desenvolver um projeto, e aí começa uma relação que, ao final, mantém uma sustentabilidade não só social, que é o nosso primeiro compromisso, mas uma sustentabilidade ambiental, que a gente trabalha fortemente, e uma sustentabilidade econômica, porque os dois lados saem ganhando. Então, essa combinação de uma universidade comunitária, eu não conseguiria ser reitor de uma universidade privada que mira lucratividade como objetivo principal. Eu gosto de trabalhar com a sociedade, eu gosto de trabalhar integrado com as pessoas, e isso, de novo, requer que essas pessoas estejam bem no seu dia a dia, sejam bem cuidadas, cuidar para crescer, promovam relacionamentos, e os relacionamentos é que fazem todos crescer, e isso faz a transformação que a gente espera de toda uma comunidade. Os fundadores da nossa instituição tiveram discernimento e sabedoria e pensar aquilo que pensadores e iluministas diziam, né? Tem uma mentalidade alargada, não tem uma visão estreita da visão da própria formação, de só formar um profissional tecnicamente habilitado para exercer a profissão, e também pensaram no desenvolvimento regional. E veja que, aliado ao ensino, à pesquisa, a própria relação com a comunidade, via extensão, via inovação, nós, historicamente, estamos cumprindo esse papel e é fundamental isso, ou seja, nós estamos honrando. E hoje, os estudos que a gente faz em relação às universidades no mundo, e eu estudo desde as primeiras escolas, que nós somos com pensamento grego, mas a Bíblia, enquanto constituição de visão de mundo, nosso imaginário daquilo que nós somos e da maneira como nós nos comportamos e acreditamos nas coisas. Desde as primeiras escolas da formação, desde os gregos medievais que criaram as universidades, depois os modelos da universidade evoluindo até hoje e com suas transformações, e eu digo com toda a convicção de que o modelo comunitário é o mais assertivo de todos. E é o mais sustentável de todos. E temos muitas iniciativas no mundo, em países, Estados Unidos, Inglaterra e outros, com essas iniciativas, desse modelo de universidade. Portanto, eu afirmo de que o nosso modelo é mais adequado. E aí as pessoas muitas vezes não se dão conta justamente dessa dimensão comunitária. Então, nós, enquanto associação de representantes professores, ficamos muito felizes de essa sua percepção, essa visão de universidade, que eu considero a mais atual em relação a outros modelos. Nenhum lugar no mundo sustenta universidades que são sustentadas só por governos. E os modelos particulares que negociam as ações na Bolsa de Valores, como soja, milho e minério, e fazendo do ensino essa relação, também fracassam,
porque o objetivo é ganhar dinheiro em cima disso, da formação humana. O nosso propósito é desenvolvimento do ser humano, e desenvolvimento da região em todas as dimensões, porque nós formamos gente, desde um médico a um artista, um professor de letras, de quem, enfim, ensina a se habilitar na linguagem mais básica, enquanto professor de pedagogia, de letras, assim por diante. Então, nós atuamos em todos os cursos, todas as formações. Ou seja, a região tem a oportunidade de escolher conforme a sua necessidade daquilo que pensa em relação ao futuro. Aliás, a região conhece muito bem a universidade, né? E sabe que quando ela precisa se socorrer, ela vem na universidade, ela não vai em nenhum outro lugar. Vem aqui. Não é na faculdade daqui, da faculdade dali. É a Universidade de Caxias do Sul, que normalmente socorre o município, socorre iniciativa privada, socorre as pessoas, né, das suas necessidades, especialmente quando se tratam de projetos de futuro. Mas eu gostaria de... A nossa universidade, ela hoje extrapola a questão comunitária do município, passou já a ser uma universidade regional, e eu gostaria dele ouvir sobre a questão da internacionalização. A Universidade de Caxias, de Caxias, tem que ter visibilidade internacional, porque nós temos condições para isso. E nós temos formação e conhecimento, e pesquisa e produção de conhecimento científico para isso. Isso é importante para a universidade, o reconhecimento. Sabe que o valor da marca, ela é importante. Então, a UCS, Universidade de Caxias do Sul, ela tem que ter esse reconhecimento, não só regional, não só nacional, internacional. E aí está se abrindo vários canais de comunicação com universidades, desde dupla diplomação, desde passar um período para fazer pesquisa, inovação, de troca de professores, troca de alunos. E isso nós vamos ter que ampliar cada vez mais. Todos esses projetos iniciam com um professor, mas eles têm que se tornar institucional, porque essa é a relação que a gente deve ter para ampliar as oportunidades que a gente tem lá fora. Mas nós temos que fazer a nossa parte, e a gente está fazendo formação de professores em língua inglesa, justamente para dar aulas. A gente está aumentando o número de disciplinas em outras línguas, que não só o português, mas justamente para ampliar oportunidades de alunos do exterior virem para a universidade e terem atividades durante toda a semana. Por isso que se fez vários esforços para a gente ter várias disciplinas na língua inglesa, para quando os alunos querem vir, eu já sei quais disciplinas eles podem pegar porque eles têm um período de adaptação, muitas vezes não conseguem vir já por uma disciplina ofertada no português. Eles têm um período de adaptação, e aí nós temos que ter algumas disciplinas, e a gente já triplicou o número de disciplinas, mas ainda temos que aumentar muito mais, porque quando a gente busca a dupla diplomação, quanto mais diversidade eu tiver em disciplinas de diferentes línguas sendo administradas, maior é a facilidade que eu tenho para essa dupla diplomação. Mas isso acontece e, de novo, vem da qualidade do bem mais importante que a gente tem, que é o professor. Então, tem 3 níveis. O professor, que é o primeiro nível, o pertencimento desse professor que faz, e depois tem o terceiro nível, que é a transformação. Então tem um slogan que vocês vão ouvir muito, que é cuidar para pertencer e pertencer para transformar. Isso aí é importante, porque se a gente não tiver desde a base esse cuidado com o nosso professor, a gente vai perder esse seu pertencimento e a transformação que ele vai gerar num futuro próximo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que não pode calar nesse momento, porque é aquilo que o pessoal fala dentro da instituição, da universidade. A Rádio Corredor? A Rádio Corredor. Aliás, esse é um tema muito antigo, né?
mas que já tem amadurecido bastante, mas nós precisamos colocar algumas questões sem preconceitos. A diferenciação entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é resultado de pesquisa e não tem idade. Sabedoria é muito mais do que resultado de pesquisa, mas tem idade. Normalmente, quem é mais velho é mais sábio, né? Isso é tranquilo. Como é que o senhor vai lidar com essa história de que os professores mais velhos têm que ir embora e nós temos que só trazer professores novos? Assim, não é a idade, né? É o conhecimento. Então, assim, os professores mais experientes, de melhor conhecimento, esses são os que pegam os grandes projetos que atraem recursos, né? que atrai municípios, que atrai empresas. Então, esses têm que ficar. Tu sabe que Estados Unidos, eles têm lugares específicos depois dos 60 anos para esses professores excepcionais, que eles permanecem por mais 10, 15 anos na universidade, porque eles servem como referência, de novo, da marca da instituição. E isso é importante. Então, não é depois de uma certa idade o professor ele gera despesa. Não. Professor bom sempre vai ser lucratividade para a instituição, porque ele vai gerar conhecimento, pesquisa, inovação, ele vai gerar atração de empresas, e isso retorna para a instituição como um retorno financeiro, mas também credibilidade de marca, que é mais importante. O retorno financeiro é uma consequência de uma credibilidade de marca que a gente tem numa universidade comunitária. Essa é uma universidade comunitária, sem fins lucrativos. Lógico que a gente se preocupa sempre com a sustentabilidade financeira, porque daí vem todo o investimento na pesquisa, no ensino, novas tecnologias, nas atividades que a gente faz para a gente poder fazer mais e melhor. Mas normalmente esse resultado ele é uma consequência da qualidade do serviço que a gente entrega. Por isso que não pode se olhar o professor como simplesmente a pessoa que faz a entrega do conhecimento em sala de aula. Não, isso é diminuir muito a função desse professor. Porque esse professor, ele forma ideias, ele forma conhecimento, deles surgem as pesquisas, e daí toda a relação com o mercado e, de novo, compromisso com a comunidade que a gente tem. Tocas um elemento fundamental que é a sustentabilidade da instituição, né, nesse sentido. Porque até às vezes a gente brinca daquele lema, né, o slogan, do paper à nota fiscal, que a produção científica dos nossos professores possa transformar em nota fiscal, onde o professor possa também ganhar com isso e também trazer um resultado efetivo para a comunidade, para que os papers, as patentes não fiquem só num lugar como um registro e não se transformem em produtos. E a minha questão é nesse sentido de como trabalhar essa questão relacionada ao parque científico, empresa, onde o processo incluir o processo pedagógico formativo também dos nossos estudantes, para que eles virem pesquisadores o quanto antes também, possam auxiliar também os professores mais experientes também no processo e também eles evoluírem, serem nossos professores, mas também fora da instituição, trabalhar em parceria junto com a universidade para buscar uma sustentabilidade, porque nós sabemos hoje que só de colocar disciplinas para que o aluno compre, né, cursos, disciplinas, isso não sustenta nenhum lugar, nenhuma universidade mais no mundo. Então, esses desafios, eles precisam, de fato, ser enfrentados para que a gente possa ter, com a pesquisa, sustentar a própria pesquisa. Quer dizer, aquilo que se ganha de recursos, eu conheço universidades no mundo em que a pesquisa praticamente sustenta e os recursos que vêm do pagamento de mensalidades, ele não passa a ter menos relevância na sustentabilidade da instituição.
Então, não sei como é que pensas essa Sim. relação também em nós transformarmos cada vez mais. Nós fizemos isso, mas como pensas no sentido de sempre avançarmos em É, relação a isso para não ter tanta dependência, né, professora Adir, da graduação? Porque quem olha só para a graduação e com visão de universidade estreita, esse curso ele não gera recurso financeiro, então eu vou fechar. Mas esse curso ele pode ser fundamental claro. para um processo da composição da universidade como um De todo. produção de conhecimento, de pesquisa. Exatamente isso. Então, E o resultado dele não está nos números de alunos que tem, mas nos projetos de pesquisa que faz. Exatamente isso. Então, essa percepção ela é fundamental de quem faz, quem lidera toda a equipe gestora da universidade e direciona, porque os professores também vão aderindo a esse processo, porque também precisam se adaptar aos novos tempos. Então, a minha pergunta é nesse sentido, né, da sustentabilidade. Diga, professor. Não, eu estava me lembrando que a Universidade de Coimbra, ela é famosa no mundo não só porque é velha, mas ela tem uma coisa importante nos últimos tempos. E ela é reconhecida no mundo por um curso apenas, Direito. E por um professor apenas, Canotilho. Né? Então aqui nos mostra... considerada como uma das melhores do mundo. Nos mostra, inclusive, e isso eu acho que é importante a sua opinião, nos mostra o papel, muitas vezes, de determinados cursos que precisam ser alavancados para serem referências e guardiões e visibilidade da universidade. Não, essa fala de vocês mostra todo o conhecimento que vocês têm da instituição, porque essa parte de ecossistema, de relação, ensino, pesquisa e inovação, é uma teia de oportunidades que a gente tem que olhar com carinho. Porque assim, se a gente olhar no começo da nossa gestão com o nosso magnífico reitor, o Gelson Reck, a gente era refém das matrículas dos alunos da graduação. Passado 3 anos e meio, praticamente 20% de toda a receita da universidade são receitas não graduação, de outras fontes que não é da graduação, e muitas delas é pesquisa, inovação, são projetos com a comunidade, são projetos com os municípios. Imagina só a oportunidade que a gente tem assim que finalizar o nosso parque tecnológico, que está aqui em fevereiro, deverá ser já ele inaugurado. Imagina a oportunidade de botar empresas dentro de um parque, elas conversando, dialogando entre si e conosco, na universidade como mediador. Daí vai saírem inúmeros projetos que eu não consigo identificar o quanto isso vai ser vamos dizer assim, de resultado, não só resultado financeiro, mas, de novo, a credibilidade da marca, ela é importante. E isso que falaste, e a gente tem que saber vender essa universidade mais fora dela. Então, eu não tenho dúvida que inúmeros municípios ainda não têm uma relação mais duradoura, mais segura com a universidade, porque eles não sabem o que a gente pode oferecer para eles, e eles não sabem que a gente já tem o remédio do problema deles. Então, nós temos que nos saber vender muito mais em todos os campi que a gente trabalha, em todos os municípios, para eles terem essa noção de o quanto a universidade pode favorecer o dia a dia deles, tanto no desenvolvimento do seu município, da sua região, de novo, e o bem-estar da comunidade. São as duas coisas que qualquer projeto que vocês falarem, que o nosso professor Adir Reck tem inúmeros projetos, meio ambiente, isso aí favorece a todos nós. É a saúde humana, a saúde animal, a saúde ambiental, né, a saúde do mundo. Então, isso aí está tudo interrelacionado. Ou seja, não pensar de uma forma
excessivamente cartesiana. Isso não significa que Descartes não foi importante para a ciência, para o desenvolvimento, enfim, da evolução da própria ciência, aquilo que nós chegamos hoje. Mas esse modelo ele se esgota, né? Então por isso que a visão sistêmica de pensar de uma forma integrada, ela é fundamental, porque hoje as soluções elas são sistêmicas, porque ninguém consegue mais da sua área ou de um projeto fechado solucionar determinadas questões. Então, por isso essa visão de mundo é fundamental. E a minha pergunta nesse sentido, porque diante do avanço científico-tecnológico, nós já, como comentaste no início, né, na tua visão, né, de universidade, de mundo, e quem abriu mão da dimensão da formação humana, ele está fracassando. Então, o avanço científico-tecnológico, apesar de todo o avanço, quem está abrindo a mão, as empresas que estão abrindo a mão disso estão falindo, por mais que investem na tecnologia. Então, a minha pergunta é assim, e eu coordeno hoje um curso que é, em termos de número de alunos, que às vezes a gente se surpreende, é o 4º maior curso em termos de número de alunos de pós-graduação na universidade, mestrado, doutorado, que é filosofia. E como da área das humanas, eu tenho que fazer uma pergunta que afeta também. O professor Adir falou da importância, né, do direito, enfim, a visão da área das humanas, porque quando o pessoal olha na prateleira, né, são os cursos que normalmente, do ponto de vista de apelo, ninguém mais quer ser professor, porque é desvalorizado, porque é pouco remunerado e assim por diante. Então, como pensar e integrar isso, que não é uma solução só de um reitor, né, que eu defendo, não, como integrar toda essa visão de mundo e pensar a região e o papel que as humanas desempenham de fato nesse processo formativo. Então, gostaria de ouvir um pouco nesse aspecto, para sair também tranquilo, né, em relação à área que eu atuo há 32 anos. Nada como pergunta simples assim, né? Não, mas tu sabes que eu sempre digo que em terra de robô quem tem coração é rei, tá? Porque assim, tecnologia vem para nos ajudar, mas para nos ajudar do que a gente não gosta de fazer. E o que a gente não gosta de fazer às vezes é a parte burocrática que a gente quer delegar. E a tecnologia veio para dar tempo para a gente ficar mais com as pessoas que a gente gosta. Perfeito. Isso em medicina funcionou muito bem. A inteligência artificial ou inteligência ampliada, ela veio para fazer um trabalho que eu não quero, mas eu fico mais tempo olhando nos olhos do meu paciente e conversando com ele. Então, aí tem uma dosagem que a gente tem que mostrar, que educar. Isso é educação. Agora, transformar uma cultura, a gente tem que, primeira coisa, é trabalhar no coletivo. E aí que é importante, de novo, a união de professores. Nós temos que trabalhar no coletivo, nós temos que ter uma visão e saber vender para a comunidade. Isso é uma questão de tu convencer a comunidade sobre determinados cursos e mostrar para eles, todos nós não temos dúvida da importância do professor, da importância da área, mas a gente tem que saber vender esse produto. E principalmente o produto que é nosso, o produto que se preocupa não só com conhecimento, mas formação integral das pessoas. Isso aí é importante para nós. Porque o que a gente vê muito, e para mim me gera tristeza, são pessoas formadas de maneiras mais para conhecimento, EAD puro, e depois quando entram no mercado, elas não conseguem nem ficar no mercado, porque elas identificam que a sua formação foi deficiente. Isso eu acho que é algo que tem de mais ruim que a gente faça para uma pessoa, é pedir para ela abdicar 2, 3 anos de estudo, e ela achando que está sendo bem formada, e elas descobrem quando entra no mercado que aquela formação dela foi pífia. Isso não se faz por ninguém, mas
isso nós temos que vender, ou seja, a universidade tem que vender, não é o preço dos seus cursos, é o valor Que agrega a vida. do seu diploma, o valor da sua formação. Vai gastar um pouco mais? Sim, mas tenha certeza que tu vai ter empregabilidade, tu vai ter sucesso, tu vai conseguir obter o teu sonho e vai estar feliz na tua vida. Essa prática de falsidade ideológica de diplomas é uma Isso coisa se disseminou impressionante. muito, né, nos últimos Hoje, anos. aliás, é uma das grandes... Eu tenho visto muitas pessoas decepcionadas, desencantadas, inclusive com problemas psicológicos, porque pensaram que foram fazer um curso que ia dar-lhe condições e tal, e aí elas se dão conta que não tem. Então, realmente, esse aspecto é uma questão de seriedade das nossas universidades, que é dar um diploma real, e não um diploma de falsidade ideológica. Por isso que tem algumas coisas que, na minha candidatura, e acredito que qualquer um de nós pensa o mesmo, que a gente não abre mão. Excelência de ensino, pesquisa, inovação, a gente não abre mão. Não existe chance para o mais ou menos. Não, tem que ser o melhor, tem que ser o de maior, não dá para inegociável, tem que ser o de maior qualidade. A identidade, a tradição da universidade está diretamente ligada com a marca da UX. Essa marca é forte. E esse é o grande valor de venda da nossa universidade, é justamente essa tradição, a identidade. A gente fala muito da autonomia da universidade. Não é a autonomia de fazer o que quer, mas aquela autonomia responsável para propósito. A autonomia do saber. Isso a gente tem que manter, isso é perene. A pesquisa e inovação com objetivos de resolver problemas da sociedade direcionados, isso é importante. Então, existem situações e toda essa ampla comunicação que a gente faz com a comunidade. Poxa, a gente conversa com 550 municípios e essa é uma relação de comunicação bilateral. A gente mostra a universidade para eles, eles mostram para nós os problemas deles, a gente procura resolver. E tu tem que sempre nessa relação procurar que os dois tenham o seu ganho. Não, eu não posso querer tudo para mim. Essa é uma relação onde eu entrego o saber, tu me entrega algo que eu preciso, mas todo mundo tem que sair ganhando algo. Exatamente. E quem ganha mais de tudo é, de novo, a missão da nossa universidade, que é o compromisso com a comunidade. A comunidade é que ganha. Exatamente. Tem uma questão, tocas no elemento fundamental, a questão da autonomia. Há uma compreensão equivocada, porque assim, por que se defende a questão da autonomia universitária? Para que questões ideológicas, para que interesses particulares que querem fazer uso da universidade para seus fins particulares e não pensam na comunidade. Então, por que se quer autonomia? Autonomia para realizar os projetos essenciais daquilo que sustenta uma verdadeira universidade comunitária, ou seja, aquilo que é seu papel sagrado, que é formar pessoas com qualidade, com excelência, para que eles consigam realizar qualquer projeto de vida que eles queiram para eles e que tenham uma formação sólida para sustentar os seus projetos, porque muitas vezes tu quer um projeto de vida, mas ou não está preparado, se formou mal, ou buscou uma instituição que não tem qualidade. Quer dizer, se briga pela autonomia em função desses aspectos, para que ninguém faça uso de uma universidade que é da comunidade para seus fins particulares. É por isso que nós não abrimos mão. E por isso que também nós estamos aqui, enquanto a academia, pensando nessas questões que são sagradas não só de hoje, porque as universidades foram criadas pelos medievais, também retomando as escolas antigas e tantos povos, tantas culturas, justamente para isso, para que uns não dominem os outros, para que as escolhas possam ser feitas por pessoas, por comunidades, daquilo que nós queremos como destino para as nossas vidas. É por isso que se briga pela autonomia. E há uma compreensão equivocada, porque querem quebrar essas questões para fazer uso da universidade para seus próprios fins. Isso nós
não vamos abrir mão disso e vamos sempre defender essas questões em torno daquilo que nós entendemos que é a essência de uma universidade, que é papel dela entendo, viu, e dos seus professor? professores, não é verdade, professor Adir? É verdade. Eu entendo que, com relação à autonomia, um dos sucessos da universidade, em termos inclusive financeiro, que eu gostaria que o senhor falasse agora, é exatamente porque a universidade sempre teve a sua autonomia e dentro da sua autonomia sempre foi eficiente para trazer dinheiro. Educação, pesquisa, extensão, inovação, tudo isso trouxe muito dinheiro para a universidade, né? E eu gostaria de ouvir, e a questão financeira, a sustentabilidade financeira da universidade, como é que está? Como é que o senhor pensa? Assim, realmente a universidade, ela é patrimônio da sociedade, Perfeito. tá? Não é patrimônio de nenhuma organização fechada e nem pode ser instrumento de ganho próprio. Ela é patrimônio da sociedade. Isso é uma universidade comunitária. O resultado financeiro é uma consequência direta da qualidade que a gente tem. E a qualidade vem do professor, do talento dele, da habilidade dele. Então, de novo, cuidar para pertencer, pertencer para transformar. Então, à medida que a gente tem esse núcleo de pessoas, de professores hábeis, talentosos, a gente vai ter esse pertencimento, interação positiva e a gente vai ter transformação, que isso traz o retorno econômico para a universidade, a sustentabilidade financeira. Essa sustentabilidade financeira, a gente passou um período, nesses 4 anos de gestão, um período fazendo algumas arrumações, alguns ajustes em toda a universidade, ar-condicionado, paredes, telhados. Então a gente fez uma reforma grande na nossa universidade e aí a gente investiu bastante, porque isso era uma demanda fundamental dos alunos e professores. Porque para mim poder dar uma aula com qualidade, eu tenho que ter um ambiente também de qualidade. E a gente sabe que no inverno aqui é frio e no verão é quente. Bom, agora entrando o novo sistema, o teu, que ele vai simplesmente colocar as despesas, os custos e os orçamentos de cada mantida no seu lugar. Uhum. Então a gente conhece a universidade como a grande UX e praticamente não importava aonde que saía a despesa, saía da UX. Sim, pagava porque tudo. A gente não tinha essa divisão entre mantidas, CETEC, Hospital Geral, UX, FM e UX. Bom, o que está sendo feito agora é uma organização desses silos e cada qual com a sua despesa e a sua receita. Então está sendo ajustado isso. Isso é justo. A pessoa que gastou tem que, justamente ela tem que arcar com essa consequência, assim como a pessoa que trabalhou vai receber a sua parte financeira. Então, isso vai mostrar que a instituição, ela é uma instituição, sim, que tem sustentabilidade financeira. Certo? Equilíbrio. Um equilíbrio financeiro, não só um equilíbrio que a gente já mostrou e foi aprovado pelo Conselho Diretor já para 2026, um resultado bem positivo da Universidade de Caxias do Sul. Lógico que a gente cuida do dinheiro como a gente cuidaria do nosso dinheiro em casa, a gente vai fazer assertividade nas nossas decisões e tudo mais, mas como é o nosso dia a dia, ninguém trabalha diferente com o dinheiro dos outros como faz com o seu dinheiro. Mas eu posso dizer que para vocês que uma vez reconhecido despesa e gasto de cada uma das mantidas, a gente vai conseguir ter a real visualização da universidade, como que ela está de saúde financeira, e a gente vai ver que ela tem uma sustentabilidade financeira. Assim. Ou seja, o próprio sistema vai ajudar a enxergar melhor
os próprios custos. E cabe lembrar também, o senhor participou desse processo em que, historicamente, a instituição extinguiu os departamentos, depois nós extinguimos os centros. Eu já tinha me esquecido isso dos departamentos. E vejam a estrutura, que nós tínhamos uma estrutura dentro do modelo que as públicas têm, e evidentemente nós já fizemos esse papel de enxugar, do ponto de vista daquilo que nós entendíamos do ponto de vista de coordenação e gestões que muitas vezes não eram necessárias em termos de estruturas, por exemplo, não ter mais centros. Nós preservamos, evidentemente, as áreas do conhecimento que são fundamentais, né, para não desestruturar instituições que não mantiveram isso, não respeitaram as áreas de conhecimento, elas estão com dificuldades. Temos várias nessa situação no Brasil. Então, acho que isso são elementos importantes. Mas, assim, uma coisa que tu falaste, a gente já fez esse estudo, essa análise, que mostra, à medida que a gente diminuiu o número de alunos, e esse não é um fenômeno local, um fenômeno mundial, a gente diminuiu o número de professores. Sim, ou seja, a gente foi adequando a necessidade externa do que acontecia dentro da universidade. A nossa relação professor-aluno se mantém dentro do esperado da média nacional para as universidades particulares e comunitárias. Então, todo esse enxugamento foi feito. Foi feito, está sendo feito e está dentro de uma normalidade ou de um valor esperado nacional. Sim, é um padrão e nós ficamos muito felizes de olhar para a própria instituição e vermos que nós temos futuro enquanto instituição, do ponto de vista da sustentabilidade, e também o nosso papel, né, de continuidade, do ponto de vista do desenvolvimento regional. Para a gente encerrar, professor Asdrubal, nesse nosso bate-papo, como o senhor vê daqui 5, 10 anos, o senhor imagina o futuro dessa instituição e qual é o legado nesse sentido que o senhor e depois, evidentemente, se for eleito, a sua equipe poderão trazer como legado? Como é que o senhor imagina o futuro dessa instituição? A partir de todas essas ideias, essa visão, que o senhor tem experiência internacional, conhece universidades no mundo, quer dizer, não é só olhando para a nossa instituição internamente, mas vendo, comparando outras instituições e aquilo que o senhor enxerga, né, daquilo que o senhor já apresentou e do potencial que a UX tem. Sim. Em relação da sua evolução ainda, né, para além daquilo que ela é hoje. Sim. Eu vejo essa universidade como uma universidade mais conectada, de uma comunicação mais assertiva com o mercado. Então, esse ecossistema vai melhorar. E eu quero muito, mas muito mesmo, ver as nossas pessoas, professores e funcionários, mais felizes e com um índice de pertencimento muito maior. Olha, ficamos muito felizes, professor Adir. O senhor gostaria de colocar alguma questão? Eu gostaria de votar. Excelente. Muito bom. De fato, nós sim, esperamos a mesma coisa. Nós, enquanto professores, aqui estamos, eu, o professor Adir, representando a diretoria, tem o Romário também que está acompanhando, a professora Roberta, que também está aqui no estúdio, acompanhando essa nossa conversa. Queremos agradecer toda a equipe do UXPlay pelo belíssimo trabalho que tem realizado. Eu tenho acompanhado todos os vídeos que faz, toda a produção. A gente sente orgulho dos profissionais de qualidade que com certeza não perdem por nenhum profissional no mundo. Então isso é uma universidade. Né? Uma qualidade dos funcionários, nossa estrutura e principalmente, além da competência técnica que cada um tem e faz, essa competência humana de nós chegarmos, conversarmos juntos, tomarmos um café, podemos até pensar diferente, porque a diferença, do ponto de vista de ideias, ela é fundamental, porque em vez de ficar com uma, eu passo a ter duas ideias diferentes, posso integrar numa visão dialética de uma síntese mais elevada, ou seja, compreender também a perspectiva do outro e ser feliz naquilo que a gente faz.
É isso que nós queremos. É isso aí. Fazer o trabalho com qualidade, sendo respeitado quanto profissional pela gestão, e também queremos contribuir. Ouçam os professores, escutem os professores, escutem os funcionários, que isso trará muita felicidade para todos. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, hein?